Hello! E hoje vamos falar de sabotadores familiares, aqueles que sabotam você no seu processo de emagrecimento. E esse é o nosso 11º episódio do Liberte-se na sua própria rotina. Trabalhando e treinando um casal e também uma família na sua própria rotina. Foi muito claro descobrir o que é cultural que a gente traz lá do nosso sistema familiar de crença, lá da nossa infância, que faz a gente sabotar o nosso processo de emagrecimento. E é muito comum esse sabotador, que eu vou apelidar de sabotador familiar, que é aquele quando você fica doente, que é aquele quando você fica dodóizinho e você começa a receber mais alimentos que o natural, né, mais refeições que o natural pela sua família. E a gente pode até tentar fugir desse sistema. Ele é muito convidativo, ele é como se fosse um imã de atração para a gente voltar a fazer parte, porque nos gera senso de pertencimento. Muitas das vezes esse foi o gatilho que fez você se sentir bem-vinda lá na sua infância, perto dos seus amigos e principalmente perto dos seus familiares. Se você já veio de uma família que tem obesidade, sofreu de obesidade, faz se sentir pertencente estar em pessoas mais propícias a estar acima do peso, e isso é muito convidativo. Esse sabotador é quando você está doentinho, dodóizinho, que é aquele. Se você está bem, se você está ganhando mais dinheiro, ninguém vai te ajudar em alguma possibilidade, ninguém vai te apoiar. Não é nem por mal, não espere isso. Não é porque as pessoas não estão torcendo por você, é que não faz parte do sistema de crença nem da sua família e nem das pessoas que estavam ao seu redor. Então, quando você começa a ficar doente, o que você tem? Atenção. Esse sabotador ele é muito comum em ganhos de pessoas que permanecem acima do peso, que é uma coisa que eu vou falar muito forte nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Os ganhos que você tem está acima do peso e principalmente pessoas que têm doenças e não sabem que de forma inconsciente, não é nem porque ela quer, é que ela permanece com aquela doença, porque ela acaba tendo mais benefícios em estar assim do que ela estar saudável, sarada. Porque assim, uma pessoa saudável, uma pessoa sarada de corpo, uma pessoa que está ganhando dinheiro, você concorda que ela tem altas responsabilidades e ela tem um patamar e comportamentos diferentes. Então, se você não está com o resultado igual dela e você não está bem resolvido na sua vida, dificilmente você consiga aplaudir essa pessoa. Só se você tem muita consciência de quem é, porque isso é muito natural do ser humano. Você vai ter a tendência de criticar, até para justificar por que você não conseguiu aquele resultado. Temos tendências naturais, igual da nossa família, que está sempre julgando. Então, quando a gente acaba ficando doente, ou a gente está numa situação pior, seja financeira ou não, como é que a gente consegue ter atenção? Muito grande dos nossos familiares, muitas das vezes maior do que aquela que a gente queria receber por estar tendo um resultado positivo na nossa vida, por estar magro, por estar recebendo bem, por estar avançando. Débora, não, mas a minha família ela comemora junto comigo. Não, não é que não aconteça isso. Mas quando você fica doente, você tem mais atenção, porque o nosso sistema biológico ele é programado desde a nossa infância para quando as pessoas fugirem do medo de morrer, quando elas ficarem doentes, elas precisam de atenção, porque a gente tem medo de perder o outro, a gente tem medo da morte, então a gente veio criado em dois sistemas que a gente é refém. O sistema de alimentação, que te faz você criar as próprias doenças pela boca, e o sistema que é de saúde, que não tem nada de saúde, porque é um plano doença, né? Que faz você ser refém para ficar tomando toda a vida aquela questão de dizer como é difícil, como é desafiador, como essa doença só aumenta e faz você sentir pena. As pessoas depressivas, por exemplo, elas têm mais ganhos em estar na depressão do que você possa imaginar. Porque às vezes era uma pessoa que antes ela se tornava até um pouco mais vítima, ela tentava reclamar da vida e ela não tinha essa atenção. Mas após ela ter essa doença, ela começou a receber mais atenção dos familiares. Pode ser um exemplo. Ela começou a ter mais atenção de pessoas que julgavam ela, que tratavam ela muito mal. Então, inconscientemente, ela tem mais ganhos de permanecer da doença do que ela possa imaginar. Pessoas com câncer tem bastante esse resultado. Por quê? Não é nem por mal, mas é que a gente, por natureza do ser humano, você tem a tendência de
ter mais compaixão, ter mais dó sobre aquilo. E você começa a não querer mais julgar aquela pessoa ou falar mal. Você começa a querer tentar ajudá-la de alguma forma. Às vezes pode ser por um processo consciente que você faz de coração realmente livre, e às vezes não é, porque é igual ajudar um mendigo na rua. De alguma forma a gente fala, ai, tadinho, que dó. Dentro do nosso inconsciente é uma necessidade também de a gente se sentir superior àquela pessoa. Então eu estou meio que uma confirmação inconsciente, eu estou melhor que aquela pessoa em algum resultado, então eu preciso ajudá-la. Nesse processo de ajudá-la, porque a gente quer se sentir querido, reconhecido e pertencente, é isso que muitas pessoas se perdem, porque é um sabotador de querer sempre estar ajudando ao outro mais do que a si mesmo. Isso tem muita clareza e eu vi nitidamente trabalhando com um casal na rotina, que é o sabotador, que é o seguinte: a mulher está pedindo muita atenção do marido o tempo todo e ele está ignorando, acha ela uma chata, nunca dá atenção para várias coisas dentro de casa, mas é só essa pessoa fica doente, acabou. A família se prontifica, esse marido se prontifica e ele começa a dar uma atenção redobrada daquilo que ele estava negando. E eu vi muito claro isso, trabalhando com esse casal na rotina. Por quê? Porque entendendo o passado do Hélio, por exemplo, ficou muito evidente que ele também foi uma pessoa que se sentia pertencente só quando comia, por isso que ele tinha uma questão muito grande, que era uma crença, de que ele precisava comer a mais do que ele comia para ele se sentir realmente confortável, para ele se sentir satisfeito e pertencente ao meio familiar. Então ele foi acostumado que o afeto para ele era comida, né? Porque não teve esse afeto familiar, não se sentiu e eu vou trazer muito uma história muito clara para isso, não sentiu esse amor de fato da família, então sentiu que amor é comida, então precisava sentir. E toda vida que ele via que a Débora ficava doente, então talvez inconscientemente ele já queria se sabotar, e aí ele contribuía com isso, então ele trazia coisas para agradá-la, porque achava que dessa forma, eu preciso fazer um cafezinho mais gostoso para ela, colocar um bolo, e sendo que ela estava num processo de emagrecimento. Não é que não pode, mas você vai ter aí do outro lado, trazendo essa experiência, como é comum. E principalmente, mesmo se a pessoa não fizer isso com a gente sozinha faz. Ah, mas hoje eu tô doente, então eu nem preciso treinar. Hoje eu tô doente, então eu vou comer aquilo que eu tanto gosto. A gente fica se presenteando com merecimentos, com comida, nesse eu mereço, para nos sabotar, e muitas vezes a gente até faz isso para o outro, para que a gente coma também e não sinta culpa para justificar aquele sentimento em conjunto. Por isso que pessoas gordinhas têm a tendência de atrair pessoas mais gordinhas e se sente desconfortável estar do lado de pessoas magras. E não é porque, porque é uma pessoa gordinha ou não, é porque é uma questão de ambiência, é uma questão de comportamento. Essa justificativa faz atrair pessoas mais do mesmo, que vão usando a comida para suprir e ficar naquele contexto, usando sempre a comida como desculpa. Então esse sabotador familiar é muito comum, porque tem esses gatilhos também quando a gente volta para casa. Muitas vezes eu identifiquei. Quando eu voltava para casa da minha mãe, eu tinha tendência de comer coisas que eu nem comia na minha rotina, mas o fato de eu estar na casa da minha mãe gerava essa sensação de casa de mãe, é a mesma coisa que casa de vó, aquela bolacha da vó, aquele pão da vó, porque tem todo um sentimento envolvido com afeto. Por isso que sempre quando eu trabalho com os meus clientes, para identificar qual alimento preferido dele, ele não consegue se libertar disso na rotina, é porque existe algum afeto que ele tem perante aquele alimento, que muitas vezes nem é o vício, é a sensação que aquele alimento traz. Isso também acontecia na casa do meu pai. Eu às vezes evitava de visitar o meu pai, porque ele vende muito dessas bobiças, besteiras, que são de crianças, que era justamente aquilo que eu tinha compulsão alimentar, para aqueles alimentos específicos. Então quando eu ia lá eu não tinha autocontrole por balas, e eu consegui descobrir ao longo da minha vida que eu nem era viciada em bala de chocolate. É que a bala de chocolate, ela foi algo apresentado para mim quando criança, para minha mãe poder trabalhar e ela ficar mais calma, e eu também diminuir a ansiedade. Então toda vida que eu tinha um processo que eu me sentia insegura, ou um processo que eu me sentia um pouco que eu estava com tédio, sem nada para fazer, eu queria o quê? A tal da bala de chocolate. Então, todo o alimento envolvido te traz esse gatilho desse pertencimento e desse afeto familiar. Então, quando você senta na mesa, o que você quer? Se sentir pertencente ao meio.
Então isso foi muito claro que eu trouxe dentro do meu livro, aonde eu falo a diferença entre mentalidade magra e mentalidade gorda. E a mentalidade magra, ela sempre está pautada na abundância, e a mentalidade gorda, ela sempre está pautada na questão da escassez. Por quê? Porque antigamente nossos avós, nossos familiares, como eles não tiveram, existe, a única coisa que vai quebrar o sistema familiar de crenças é o orgulho. Quando você consegue quebrar o orgulho, você consegue demonstrar afeto por seus familiares, sem julgá-los, né? Porque eles que têm o maior envolvimento emocional com a gente, por isso que tanto machuca o que eles falam, o que eles fazem para nós. Quando a gente começa a quebrar o orgulho e admirá-los e ver o valor que eles têm, não só das pessoas de fora, a gente começa a ver que desde lá de trás, ancestralmente, a comida vinha como uma forma de nos dar afeto, que era a forma que os nossos avós e bisavós tinham de mostrar para nós o quanto eles nos amavam, porque assim eles foram ensinados, nunca deixe faltar comida. E quando eu comecei a interpretar que nessas mesas existiam farturas e abundância de comida, mas nunca foi ensinado para nós a pensar a mesma maneira sobre o dinheiro. Existe abundância de dinheiro, pode gastar dinheiro à vontade. Você nunca escutou isso até hoje, nem dos seus pais, e muitas vezes nem você pensa assim. O que que isso modifica? Uma mentalidade gorda está sempre pautada na escassez e ela quer comer, ela quer se preencher em excesso, porque ela nunca pensa em abundância que depois quer mais. O mesmo comportamento direciona com o dinheiro. Da mesma forma, a mentalidade, de outra forma, a mentalidade abundante, ela já é uma mentalidade magra porque ela come mesmo naquela mesa com a família, mas ela sempre tem a sensação de depois tem mais, a comida não vai acabar. E eu posso estar nesse meio, me sentir pertencente, comer daquilo, mas fazer as melhores escolhas porque condiz com o meu estilo de vida. Essa até é uma das técnicas que eu utilizo muito com meus clientes, que é não negue a sua família. Vai, coma junto com a sua família, faça pertencente. Só que tome consciência daquilo que você está comendo, utilize as estratégias necessárias para que você realmente coma de acordo à sua saciedade, à sua fome, se sinta pertencente àquele meio, sem negar o seu afeto também que vem daquela comida, mas que você não precisa comer em exagero para se sentir preenchente, para se sentir preenchido, para se sentir existente e pertencente àquele meio. Você também faz parte, a sua família honra e respeito, só que você não precisa consumir em excesso, porque isso só vai vir culpas e isso tudo é para preencher um vazio existencial. Então observa bem que tipo de afeto que você ganha da sua família quando você está doente, do seu parceiro, do seu cônjuge, como é que acontece? É um afeto além do normal ou você mesmo se dá esse afeto à base de comida porque acha que você isso é um senso de merecimento. E pessoas que não conseguem botar os seus desejos acima dos seus sabotadores é porque ela não tem clareza dos ganhos que ela tem em estar magro, em construir um estilo de vida saudável. Porque você também merece ser magro, você também merece colocar uma roupa e se sentir bem. Você também merece não ter dificuldades para fazer uma atividade física, ter disposição. Que tipo de merecimento você quer? E você também merece comer a comida com liberdade. Então, isso é preciso fazer uma escolha. Então, perceba o quanto você pode estar se sabotando. Os outros sabotadores que eu vou falar é sobre relacionamento também, que acontece muito dentro de casa, é sobre os ganhos que você tem em estar acima do peso, e perceba o ciclo que acontece do seu emagrecimento. Se você sempre não está voltando ao ponto início, ou você mesmo se sabota para estar aqui. É como se começa a emagrecer e naturalmente começa a comer em excesso de novo depois. É como se você não merecesse aquele peso, e aí você começa a voltar àqueles padrões. Então você tem que ter esse despertar mental e libertar de consciência para você compreender o que você traz ainda da sua infância que não resolveu e o que você ainda honra até hoje, até comendo em excesso por mais de uma pessoa e se sabotando e deixando que as pessoas também te sabotem. Então tome cuidado com isso, tome cuidado com o eu mereço, porque o eu mereço te fez retornar sempre ao ponto inicial até hoje. Então assim, você levanta o dedinho para comer e para se sabotar, mas levanta o dedinho também para curtir esse vídeo, se fizer sentido para você, principalmente sobre essa análise que eu faço da mentalidade magra, da mentalidade gorda. Se você entendeu todo esse contexto, eu vou adorar saber e você comentar aqui também, para ver se essa série
está libertando você na sua própria rotina. Um beijo e até o nosso próximo episódio.